Olá, queridos, graça e paz. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje a gente vai vir com um devocional, né? Que vai ser um alerta para mim e para tua vida. Amém? Para nossa vida espiritual. Eu creio que Deus vai falar muito contigo. Porque às vezes tem coisas que a gente faz que a gente nem percebe, né? E tem coisas que a gente deixa de fazer. E é algo tão importante para nossas vidas, né? Então vamos lá. Eu quero estar aqui, eu vou continuar em Lucas. Eu quero ler Lucas 12, 21, que vai dizer assim: assim é o que junta tesouro para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Olha que tremendo, né? Hoje em dia a gente vê a correria, né? Lógico que a gente passa por uma situação bem complicada no nosso país, então a gente tem que trabalhar assim muitas das vezes, mas a gente esquece de fazer as coisas para Deus, né? A gente só tá se preocupando em comer, em vestir, em pagar aluguel, em pagar contas, mas a gente esquece de fazer algo para o reino, para o Senhor, né? A gente esquece de ser grato, a gente acha que com as nossas forças que a gente vai conseguir tudo, né? Não colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida, né? E sim correndo atrás de muitas coisas. E quando eu estava aqui, né, montando o devocional de hoje, o Senhor, Ele me trouxe uma reflexão e eu fui lá e já comecei a anotar, né? E a reflexão, ela vai dizer assim: para você morar, você precisa fazer o quê? Primeiro, você precisa comprar o terreno. A não ser que você for comprar uma casa, né, própria. Mas vamos lá. Vamos fazer de conta que você quer construir do zero a tua casa. Porque, na verdade, até para você comprar a tua casa, você vai ter que fazer algumas coisas. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder juntar um dinheiro. Você vai ter que trabalhar, né? Esse dinheiro, esse recurso, ele não vai cair do céu para você. Você vai ter que fazer algumas coisas. Então, eu quero falar hoje, nós vamos falar sobre isso, tá? Então, para você conquistar tudo na tua vida, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Então, assim, se a gente vai começar do zero, a gente tem que comprar o terreno. Primeiro, você vai ter que juntar. Você vai ter que sacrificar para você poder comprar esse terreno. Comprou o terreno, às vezes você compra parcelado, aí é anos pagando. E depois que você paga esse terreno, pronto, vamos começar a parte da construção, que é uma parte cara, que é uma parte que você tem que gastar ali, se você quer do teu jeito, do teu gosto. Então ali você vai começar a comprar bloco por bloco, né? Toda a parte da estrutura da casa primeiro, porque tem que ser uma estrutura boa, porque se não for uma estrutura boa, a casa cai, né? Então você tem que ter uma estrutura boa. E aí você vai construir nessa casa, depois tem a parte do acabamento, que também é algo caro. Depois que tem o acabamento, você vai ter que pintar também, que é a parte da decoração. Então, assim, tudo. Então, para essa casa ficar linda, do teu gosto, para você falar, nossa, até que enfim essa casa está pronta. Teve muito sacrifício, teve muito trabalho, sabe? Então, assim, eu quero dizer, não só casa, mas qualquer coisa que você quer na tua vida, qualquer sonho que você tenha, você vai ter que abrir mão de coisas para conseguir conquistar ele. E por que no mundo espiritual a gente não enxerga assim? Para entrar lá, você vai ter que sacrificar, você vai ter que deixar de fazer coisas, você vai ter que deixar de fazer aquilo que você tem vontade de fazer muitas das vezes, que não agrada ao Senhor. Sabe? Você vai ter que renunciar o teu eu. Ah, porque se for assim, eu faço assim. Não, você não faz nada. Porque se ele te joga em cima de uma cama, num leito, de um hospital, o que você vai fazer? A gente esquece que se Deus não quiser, não tem nada. Se ele não der saúde, a gente não é nada. Se ele não nos levantar, a gente... Então a gente tem que aprender a ser grato. Aprender a entender que não andamos sozinhos. Que se o Senhor não for conosco, a gente não levanta, a gente não trabalha, a gente não faz nada. Nada mesmo. Aleluia. Eu tenho um testemunho forte que eu passei por uma situação muito complicada e eu vou gravar aqui agora nos próximos, sabe? E eu vi Deus falando comigo, Deus quis falar pra mim assim, ó, é eu que mando, é eu que faço, é eu que cuido. É através de mim que você vai vencer. Porque é isso que você tem que entender. Você não vai vencer sozinho. Você não vai vencer sem a presença dele. Não. Aleluia. Então a gente tem que entender, porque quando a gente morrer ali, não vamos levar nada. Nada. A importância para nossas vidas hoje é para onde nós vamos. E a riqueza não vai nos ajudar.
Então essa que tem que ser a nossa preocupação. Nossa preocupação tem que ser essa. Eu me lembro que alguns anos atrás eu passei por uma experiência. Porque eu cheguei na presença de Deus achando que eu ia continuar a mesma. Eu cheguei achando que eu ia fazer o que eu queria. E ele já chegou me dizendo, não, você agora é nova criatura, você agora é minha. Você agora vai fazer a minha vontade, é eu que trabalho na tua vida. Até agora você fez tudo errado, até agora você fez tudo o que você queria, mas agora é eu que vou cuidar de ti. A tua vontade não vai ser sua, vai ser a minha. E eu me lembro que eu comecei a sentir uma dor do lado, assim, e era uma dor insuportável de ir pro hospital. E quando eu cheguei no hospital, eles me internaram, porque fizeram vários exames e não descobriu o que eu tinha. Eu fiquei 15 dias daquele hospital, passando um processo terrível de dores e dores e dores. Até depois de 15 dias, fora o jejum que eu tive que fazer, e o médico olhou pra mim e disse assim, falei, doutor, não aguento mais ficar sem comer. Ele falou, Jesus ficou sem comer. Jesus ficou. E ele disse, Jesus ficou 40 dias naquele deserto, você também não aguenta. Você não tá nem 40 dias. E eu falei assim, poxa vida, meu Deus, Senhor, o que vai ser de mim aqui? E aí eles resolveram que a melhor solução era entrar numa sala de cirurgia. Vamos abrir ela e ver o que acontece. Me abriram de cima e embaixo, né? Tem um corte gigante assim na minha barriga. E começaram a procurar, falaram que tinha minhas trompas que estavam infeccionadas, inflamadas, fizeram uma raspagem na minha trompa. E eu me lembro que quando eu voltei da cirurgia, eu tava de sonda, e eles tiraram essa sonda. E aí tiraram a sonda e eu tinha que ir ao banheiro sozinha, mas eu não conseguia ir ao banheiro, porque a minha bexiga, né, a minha urina, tudo parou. E eu comecei a ficar desesperada, porque doía demais, e eu tentando e nada. E aí a enfermeira falou, olha, tem muito tempo que você tá sem fazer xixi, né, sem urinar, então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma sonda e a gente vai passar. Só que passando uma sonda com você anestesiada é uma coisa. Passar uma sonda sem anestesia é outra, bem diferente. Dói bastante. E eu comecei ali a falar com Deus e elas falaram, tô indo lá buscar. E eu comecei a falar com Deus, fui pro banheiro, entrei lá dentro, falei, Senhor, não deixa. Senhor, não deixa, eu não quero sentir mais dor, tô cansada. Porque já tinha tempo que eu tava internada, eu ia fazer quase... que já tinha ia fazer 20 dias que estava internada ali, depois da cirurgia de 15. Falei, Deus, eu tô cansada. E eu comecei a falar com ele. Eu comecei a falar, Senhor, visita, Senhor. Eu sei que o Senhor é o Deus da minha vida. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Eu comecei a engrandecer o nome dele. Eu comecei a dizer que ele que tinha o poder. E ele começou a ministrar sobre o meu coração. E eu lembro que eu comecei a sussurrar um louvor que dizia assim... Filho, eu quero tanto... Primeiro eu comecei assim... Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei, e contra ti também, minha vida destruí, como errei. Porque me queres tanto assim? E ele começou a dizer, filho, eu te amo, tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto. E eu sussurrava esse louvor. Lá sentadinha lá. E quando eu terminei, né, de sussurrar esse louvor, eu escutei um pingo no vaso. Pim! Depois eu escutei outro. E aí eu comecei, né, a urinar ali muito. E foi algo tão assim extraordinário, sabe? Porque eu vi a mão de Deus. Eu tive ali um contato direto com ele, sabe? Não precisou ele usar ninguém, ele próprio falou comigo ali e me disse, e isso eu entendi como eu sou, eu posso e eu faço. Então eu não sei como que você tá hoje, eu não sei qual que é a sua situação, eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas confie nele, porque ele vai fazer algo extraordinário. Você que pode estar dentro de um hospital, em cima de um leito, aproveite essa oportunidade como um propósito de Deus, para fazer a obra dele. Fique atento, fique atenta, porque eu creio que ele vai te usar nas pequenas coisas. E essas enfermeiras, na hora que elas chegaram ali no quarto, no banheiro, que eu contei para elas ficaram assim, nossa, mas como? Porque depois não consegue mais, né, fazer. E eu consegui. Elas mesmas relataram para mim que quando demora muito tempo assim,
É na sonda, não tem outro jeito. Então, assim, fique com essa palavra, sabe? Receba do Senhor algo novo, milagre, vitória. Mas, primeiramente, faça tudo para Ele, para a honra e glória dEle. Amém? Que Deus abençoe o seu final de semana, que venha ser um final de semana abençoado. E segunda-feira nós estamos aqui de volta com o nosso devocional, tá bom? Deus abençoe vocês grandemente. Fiquem com Deus. E a gente esquece de fazer algo para o reino, para o Senhor, né? A gente esquece de ser grato, a gente acha que com as nossas forças que a gente vai conseguir tudo, né? Não colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida, né? E sim correndo atrás de muitas coisas. E quando eu estava aqui, né, montando o devocional de hoje, o Senhor, Ele me trouxe uma reflexão e eu fui lá e já comecei a anotar, né? E a reflexão, ela vai dizer assim: para você morar, você precisa fazer o quê? Primeiro, você precisa comprar o terreno. A não ser que você for comprar uma casa, né, própria. Mas vamos lá. Vamos fazer de conta que você quer construir do zero a tua casa. Porque, na verdade, até para você comprar a tua casa, você vai ter que fazer algumas coisas. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder juntar um dinheiro. Você vai ter que trabalhar, né? Esse dinheiro, esse recurso, ele não vai cair do céu para você. Você vai ter que fazer algumas coisas. Então eu quero falar, hoje nós vamos falar sobre isso, tá? Elas mesmo relataram pra mim que quando demora muito tempo assim, é na sonda, não tem outro jeito. Então assim, fique com essa palavra, sabe? Receba do Senhor algo novo, milagre, vitória. Mas primeiramente, faça tudo pra Ele, pra honra e glória dEle. Amém? Que Deus abençoe o seu final de semana, que venha ser um final de semana abençoado. E segunda-feira nós estamos aqui de volta com o nosso devocional. Tá bom? Deus abençoe vocês grandemente. Fiquem com Deus.